paz, irmãos. Quero agradecer aos irmãos que sabiam que era eu e ficaram. São crentes de muita coragem. Louvado seja Deus. Este é um momento que Deus usa Deus serve um vaso quebrado e que Deus possa nos usar neste momento. O assunto hoje, irmãos, é propício à nossa vida para com Deus, a nossa vida do dia a dia. Nós vamos falar sobre o tempo. Qual é o nosso tempo? Que tempo temos para Deus? Que tempo temos para a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, nossos netos, a nossa família no modo geral? Qual é o seu tempo? Vamos ficar de pé e abrir a palavra de Deus em Eclesiastes, versículo 3. Capítulo 3, de 1 a 8. Vamos ficar de pé, todos juntos. Vamos ler esse texto maravilhoso, o que Deus tem para nos ensinar hoje. É um texto muito conhecido, pregado em várias igrejas. Então foi facinho, foi pegar, copiar e colar. Mas Deus fala através do seu Espírito. E Ele nos usa, e eu quero que isso aconteça hoje, para que possamos juntos, como o pastor sempre fala, o pregador, a pessoa que está aqui, está aprendendo também. E quero dizer já de antemão que a começar em mim, eu preciso saber administrar o tempo correto, para que possamos fazer tudo de acordo com Deus ordenou. Vamos lá, todo mundo junto? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, porque estamos diante da tua palavra, e a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, pedimos que o Senhor nos use, nos traz, Senhor Deus, a memória do que nos traz esperança, para que possamos, ó Pai, juntamente com os irmãos, aprender mais uma porção da tua palavra. Oramos a Ti em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A última vez os irmãos me escutaram por 1 hora e 17 minutos que eu não vi passar o tempo. Então, vou ficar de olho na minha esposa que ela vai dar o sinal. Irmãos queridos, a palavra de Deus está nos exortando. Vem nos exortando de domingo a domingo. Estamos iniciando esse ano. E Salomão está idoso e está perto de sua partida. E ele começa a falar certas palavras e deixar escrito com a sua sabedoria vinda de Deus, através do seu Espírito Santo. Estava já idoso, perto de sua partida. Foi um homem bem sucedido, com muitas realizações e sabendo que o fim já estava próximo.
e ele não deixa as aflições preciosas. Ele começa a lembrar de tudo que ele tinha feito. Esse é um contexto do capítulo de Eclesiastes. Ele sabe e passou isso para nós, lições preciosas sobre a vida em Cristo Jesus. Aprendemos aqui que há um tempo para todas as coisas, determinado e estabelecido por Deus. Aqui, irmãos, está estabelecido por Deus, está determinado por Deus que todas essas coisas aconteçam. Então há tempo para tudo, tempo até de morrer, né? De um modo geral, qual de nós decidimos que época poderíamos nascer ou viver? Quem de nós aqui, alguém escolheu a data, a casa, o local aonde morar, aonde nascer? Qual é a mãe, qual é o pai? Alguém escolheu? Então está muito claro que o Espírito Santo tem feito todas essas obras na nossa vida. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus, porque Ele estabelece, Ele determina, esse sim pode determinar, certo? O tempo de nossas vidas. Sempre trocamos as ordens das coisas. Às vezes é hora de ficarmos calados e estamos falando. E às vezes estamos falando e é hora de ficar calados. Às vezes é hora de plantar e estamos colhendo. E é hora de plantar. Então, a nossa natureza humana e pecaminosa, nós fazemos sempre ao contrário do que Deus pede. Passamos, que nem os nossos antigos falavam, passamos a carroça na frente dos bois. E não estamos alicerçados na palavra de Deus, como Salomão deixou claro aqui para nós. E tocamos essas situações. O tempo que estamos vivendo hoje, a esposa que temos, o marido que temos, a família que temos, foi determinado antes mesmo da fundação do mundo. Olha que maravilha. A minha esposa já era minha antes da fundação do mundo. Que maravilha. Então, quem que determinou isso aí? Como conseguimos chegar? Meu pai e minha mãe. Como eu tive aquele pai e tive aquela mãe? Que jeito? Então, essa é uma coisa assim tão maravilhosa que Deus deixou, que nós nascemos e hoje, irmãos, nós que estamos aqui diante de Cristo Jesus, louvando, glorificando o nome dele, nós somos mais do que vencedores, nós somos privilegiados. Deus seja louvado pelos nossos pais ou a pessoa que nos trouxe até aqui. É maravilhoso. Por que não dar o nosso tempo, organizar o nosso tempo para essa situação, para que nossas vidas sejam melhores? Isso, irmãos, está em todo lugar sob a administração do nosso tempo. Tanto os incrédulos estão desesperados por essa situação, também eles estão querendo administrar o tempo. Mas nós não, somos diferentes, nós somos povo, raça eleita, povo exclusivo de Deus. Nós somos povos a fim de proclamar a grandeza de Deus. Por isso nós temos muito mais, o desejo, nós temos que ter muito mais o desejo de sermos fiel à palavra e organizar o nosso tempo. E a rapidez que a vida passa nos dias de hoje, nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa podia ir era o mais rápido que um animal podia chegar durante a sua... Isso até 1830. Uma historinha aqui, para nós, a título de introdução. Quando se desenvolveram um motor mais rápido do que um cavalo, aí sim, aí começou a melhorar para ganharmos o quê? Ganharmos tempo. Olha só, eu acompanho o nascimento do carro, dos cavalos,
Henry Ford, ele fez um carro lá, o primeiro carro dele, andava a 10 km por hora. Já era um sucesso o primeiro carro que ele fez. Aí isso é história. Para que ele pudesse, o pessoal ganhar tempo. Aí foi indo. Aí, isso foi até 1830. Nós sabemos que foram inventadas muitas coisas, que é para ganhar nosso tempo, ganhar tempo. Menos o tempo, temos tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Temos muito menos tempo hoje do que nossos antepassados. O Genivaldo veio, né? Então eu acho que eu sou mais velho. Ah não, a Aninha está aqui. E as meninas, não, elas não são velhas, são meninas aí. Então o que acontece? No nosso tempo, naquele tempo delas três, né? Não tínhamos telefone, era raríssimo quem tinha o telefone e para poder fazer as ligações, né? Tinha que, por exemplo, na nossa vila lá só tinha dois telefones. O que acontece? Como o tempo era uma coisa assim, que tínhamos tempo. Depois veio, tínhamos tempo para ficar na igreja, tínhamos tempo para ensaiar, tínhamos tempo para tantas outras coisas, né? Há pouco tempo. E hoje nós estamos vivendo uma tecnologia para termos muito tempo de sobra e acontece totalmente contrário. Perdemos todo aquele encanto de ficar conversando, porque agora, não, depois você me passa um zap, nós conversamos pelo zap e tal, etc. Perdemos tudo isso. Nós sabemos que foram inventadas muitas coisas para ganhar tempo. Temos muito menos tempo hoje do que os nossos antepassados, que eram carroças, charretes. Então vamos lá. Eu escutei falar que a gente ia no culto, quando nós estávamos na roça, lá perto da sítio de vocês, lá da avó de vocês, em Dom Cavate. Então vamos para o culto, no meio da semana, culto na casa dos irmãos. Sai às 5 da tarde, irmãos, 5 da tarde. E eles tinham muita coisa para fazer no sítio. Eles levantavam às 4 da manhã, ia dormir cedo, mas era o dia inteiro, não tinha tempo para nada, a não ser, mas tinha tempo para sentar, para almoçar. Eles tinham tempo para sair 5 da tarde, para chegar às 8 horas do culto lá na roça, de a pé no meio da trilha. Por que nós tínhamos tanto tempo assim? Como? Hoje nós não temos tempo. Vou perguntar para cada um dos irmãos aqui, não temos tempo. Nem as crianças têm tempo para mais nada. Não tem tempo. Acabou, cadê o tempo? E eles iam uma grande viagem e às vezes de carroça com os cavalos. Esses dias apareceu na internet, eu já conheci uma pessoa que tinha habilitação de 4 cavalos, de 6 cavalos, tinha essas habilitações antigamente, de charrete, que era profissional, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, que ainda eram poucos carros que tinha. E o povo tinha mais tempo. E esses antepassados, eles tinham só isso e tinham muito tempo. E agora nós temos carros, avião, trem-bala, foguete que dá ré e nós não temos tempo. É para ganhar tempo mesmo ou é para tomar o nosso tempo? Enfim, corremos de um lado, vai para um lugar, para o outro, como loucos. E o tempo, ou a falta do tempo, está nos destruindo. Mas quanto tempo temos? Quanto tempo temos? Se eu perguntar a idade de cada um aqui, um vai falar assim 80, outro vai falar 50, outro vai falar 45, outro vai falar 40. Na realidade é quanto tempo que nós temos, né? Porque esses já foram passados. Esses já passaram. Quanto tempo nós temos? Mas Deus, irmãos, Ele tem a eternidade e dura para sempre. Que nós não queremos, nós vivemos só nesse tempo. Nós não vivemos com perspectivas da eternidade. Nessa terra somos uma sombra que está declinando.
Desde o momento que nascemos, estamos todos caminhando na direção da morte física. Todos vamos morrer. Por que você usa seu tempo? No quê? Para que servimos a Deus, a Cristo? Qual é o tempo que o servimos a Cristo? Nós, como estudamos de manhã, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, o versículo diz em Deuteronômio 6: amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser e de toda a tua força. Foi o destaque, foi toda a tua força. Qual é o nosso tempo para fazer a vontade de Deus? Qual é o nosso tempo para obedecer a Deus? Qual é a nossa disposição para as coisas de Deus? Temos realmente dado tempo certo a essas coisas que são prioridades na nossa vida? Ou fazemos a nossa parte aqui no domingo, acabou, pronto. O que eu vou fazer agora à tarde? O que eu vou fazer hoje à noite? O que eu vou fazer amanhã? Como tem sido a minha e a sua vida? A palavra de Deus em Salmo 31, versículo 15: o meu tempo está em suas mãos. Será? Ele que governa tudo. Ele que governa tudo. Onde está o meu tempo? Onde está o seu tempo? A palavra de Deus, o salmista fala que o tempo dele está em suas mãos. Meu tempo está em suas mãos. O salmista já declarou aqui. O que temos feito? O que podemos fazer para mudar? O que vamos fazer nos nossos dias que ainda temos? Nós temos mesmo tempo e hora e minutos todos os dias? Aí tem um artista na televisão aí que ele fala do 86.400, acho que alguns irmãos já devem ter visto, 86.400 segundos que nós temos por dia. Então ele fala resumidamente, qual que é o valor de um ano? O valor de um ano é um estudante que já, agora não tem mais isso, né, que repete de ano, ele sabe o que é o valor de um ano. O valor de um mês, uma mulher que teve um filho prematuro. Esse é o valor de um mês. O valor de uma semana, um editor que faz uma redação, então ele sabe o valor de uma semana, ele tem que cumprir aquela sua meta. O valor de um dia somos nós sabemos o valor de um dia. O Unibanco, quando existia, que é hoje Itaú, falava de 30 horas. Você vê que o mundo também está perdido em relação ao tempo. O seu banco tem 30 horas. 24 horas aberta e 24 horas você pode usá-lo e 6 na agência aberta. Dá 30. Então, eles procuram tempo, procuram achar uma maneira de ter mais tempo. Então, um dia, nós sabemos que um dia, às vezes, nossa, não consegui resolver tudo. Então, nós sabemos o valor de um dia. O valor de uma hora. Volta a minha memória quando eu ia namorar, né? Não via a hora de chegar para namorar minha esposa. Uma hora é uma eternidade. Até chegar o momento. Era 16 horas, né? O valor de um minuto. Para quem perdeu o avião. O seu minuto. Tem um grande valor para quem perdeu o avião. O valor de um segundo. Nós mesmos, às vezes, evitamos um acidente. Um segundo. Agora, 1/1000 segundo. Pergunta para quem ficou com a medalha de prata nas Olimpíadas. 1/1000 segundo ele perdeu. Então, tudo tem um valor. O nosso tempo é precioso. Irmãos, o nosso tempo é muito precioso. E se vivemos até os 70 anos, outra estatística, os primeiros 15 anos é da infância e da adolescência. 20 anos passamos dormindo. Os últimos 5 são
de limitações físicas e reduções de atividade. Menos para 3 pessoas aqui, que não param. Graças a Deus pela vida delas. Estão até jogando bengala fora. E significa que temos 30 anos para ser usado, dos quais a gente divide em tarefas, parar para comer, temos que trabalhar e etc. Outras brincadeiras, outras atividades. Então nós temos 30 anos. Em média. Menos para as 3 senhoras aqui, né? Que já passaram disso e estão fortes, graças a Deus. O que é a sua e a minha vida? Então, já que nós falamos sobre essa idade, o que é a sua e a minha vida? O que é? É um vapor que aparece por um breve tempo e depois desaparece. Não foi ontem, Dona Maria José, que você estava brincando no terreiro da sua casa, lá quando você era criança? Não foi ontem? É assim que nós falamos. Foi ontem. O tempo ele passou, não volta mais. É como aquele homem bilionário, trilionário, que tem uma doença terminal. Este homem teve um diagnóstico de um médico falando assim: olha, senhor fulano, se o senhor pagar este valor, o senhor consegue viver mais 5 dias. Aí, mas isso é tudo que eu tenho. E ele vai falar assim: então tá bom. Então o que nós temos mais precioso? O nosso tempo. E às vezes nós roubamos o tempo de outras pessoas. Então, irmãos, é uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o que é o nosso tempo. O que estamos fazendo com o nosso tempo? O nosso tempo está na mão de Deus. Deus já tem um dia definido para cada um de nós sermos tirados deste mundo. E não sabemos como será. Com acidente, morte natural, nós não sabemos. Mas está na mão de Deus. Mas em breve estaremos frente a frente ao Senhor. Olha só, meus irmãos, em breve nós estaremos frente a frente ao Senhor. E vamos prestar contas de tudo que passou nessa vida. O que cada um fez em relação à sua vida espiritual com Cristo Jesus na sua caminhada. O que nós temos feito, irmãos, no nosso tempo? Pois Deus deu seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Pois somos todos pecadores. Todos temos essa mesma doença. E esta doença se chama pecado. Que tenazmente nos atropela, que nos faz, que rouba nosso tempo. O diabo fala: você tem tempo. Cristo fala: o tempo está próximo. O tempo está próximo, irmãos. Para mim, os mais pequenos, o tempo está próximo. Como remir o nosso tempo? Irmãos, temos que saber remir o tempo. Todos temos que aproveitar o máximo do tempo que temos. Uma vez falamos aqui sobre dízimos e oferta. Nós falamos aqui. O dia tem 24 horas. Temos 2 horas e 40 minutos a Deus? Temos? Se Deus deixou o dízimo dessa 10ª parte do nosso dízimo, e já estudamos sobre isso, mas nós temos 2 horas e 40 para Deus? Temos? Eu abri o meu confessionário aqui e não vou falar para vocês não. A começar em mim. Que o Senhor possa quebrar os corações. Como o cântico diz, né? A começar em mim, quebra corações. Jesus, a tirania do tempo nos controla. E ficamos frustrados, correndo de uma coisa para outra, porque não temos sentido, sentimos
que temos tempo suficiente para tudo que precisa ser feito. Todos nós temos essa impressão. Nós ficamos correndo para um lado e para o outro e falando assim, não tenho tempo para resolver tal coisa, tal outra, não tenho tempo para estudar a palavra de Deus, não tenho tempo. Certa vez da última pregação, a última e a primeira, né? Eu falei com os irmãos aqui de manhã, irmãos, eu estou envergonhado, porque eu consegui tempo para poder estudar a palavra de Deus. Eu estou envergonhado. E essa semana também estou envergonhado, porque era para vir um presbítero lá da praia e depois talvez o pastor que pregou semana passada. Mesmo assim, o pastor, se prepara, irmão, pode ser você. Deus aqui vai saber quem aqui vai. Então eu comecei a estudar. Então, irmãos, 2 semanas eu estudei a mais do que eu estudo normalmente. Eu encontrei tempo. Qual é a sua motivação? A minha motivação? Eu tive 2 motivações para poder estudar um pouco mais a palavra de Deus. Eu ia continuar falando sobre Daniel, que são lições preciosíssimas, mas esse assunto sobre tempo tem destruído famílias, destruído igrejas, destruído relacionamentos, destruído indústrias, empresas, destruído tudo. O tempo, porque não sabemos dar nome, fazer o que tem que ser feito, como a palavra de Deus acabamos de ler em Eclesiastes. Nós vamos voltar para o texto. Jesus nos ensina que devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto temos oportunidade, enquanto temos vida, porque a noite está aí para chegar. A noite é a morte, irmãos. Jesus nos ensina, no dia, nós temos que ter o nosso tempo no dia, enquanto é dia, porque a noite vem. O fim, quando não se pode mais trabalhar. E aí nós vamos estar diante do tribunal de Deus. O que você fez com o seu tempo? Crianças, adolescentes, jovens e as mais jovens. O que eu tenho feito com o meu tempo? Apenas quando o pastor não está aqui, eu uso o melhor do tempo. É motivo da gente chorar, é motivo da gente se envergonhar. Porque, irmãos, nós podemos melhorar nosso tempo para tudo. Jesus nos ensinou que devemos fazer as obras de Deus enquanto é dia e enquanto temos oportunidade, enquanto temos vida, porque a noite, que significa a morte, o fim, vem quando você não vai mais poder trabalhar. Temos que servir a Deus enquanto é dia, porque a noite vem. Servimos a Ele enquanto podemos. Vamos começar hoje. Vamos fazer um propósito, vamos começar hoje. João 17:4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, Jesus rendeu o tempo dele. Assim como o apóstolo Paulo combatia o bom combate e guardei a fé. Irmãos, Jesus, ele fez a obra, ele usou o tempo dele. Ele falava para os discípulos: você não consegue orar por 1 hora? Já estava dormindo. Eles estavam cansados. Jesus também estava cansado. Ele era homem, nós não conseguimos entender isso, né? Deus era homem e era... Mas ele conseguiu terminar a sua obra. Ele fez a obra sem pecado. E nós temos que ser o espelho de Cristo quando estudamos na escola dominical. Ele nos deu essa lição. Temos sido o espelho de Deus, de Cristo, remindo o nosso tempo.
Jesus já tinha completado a obra que ele tinha designado pelo Pai. E agora nós cristãos temos a nossa. Somos evangélicos ou somos evangélicos? O evangelho. Nós normalmente somos evangélicos. Eu sou crente. Nós não praticamos o evangelho, que é o id, que é estamos no caminho, voltamos completamente diferentes. Vamos fazer completamente diferente, mas nós somos evangélicos barra as coisas seculares. Falamos hoje de manhã sobre as coisas seculares. Nós diferenciamos as coisas seculares. Nós temos coisas que não é de Deus, coisas que não é para ter Cristo nesse negócio, e temos Cristo no dia do Senhor. Nós somos cristãos, irmãos. Nós temos que usar nosso tempo em tudo na obra do Senhor. E agora nós, como cristãos, temos a nossa tarefa. Temos sido diligentes, como o servo Jó? Estamos sendo dono do nosso tempo? Ou tem pessoas administrando o nosso tempo por nós mesmos? Cuidado, irmãos. Muita gente manipula o seu tempo. Quando vê, ele espera ser um escravo dessa pessoa. Talvez esteja do seu lado. Irmãos, cuidado. Temos que administrar o tempo de acordo com a palavra de Deus. Vamos voltar ao texto. Administradores verdadeiramente, administramos verdadeiramente o nosso tempo para que a obra que temos como crente em Cristo Jesus seja realizada. Há um cântico que diz: é hora de recomeçar uma nova caminhada. Nós cantamos esse cântico aqui. É hora de recomeçar uma nova caminhada. Irmãos, eu entendo que, já vou repetir novamente, a começar em mim, Deus nos dá o privilégio de abandonar as coisas que para trás ficou e seguir agora para as coisas que estão pela frente. O ano de 2025. Remir o nosso tempo, administrar o nosso tempo. Irmãos, é difícil. É difícil. É muito difícil. Eu já estudei, já vi muitos pregadores falar. Escreve. Faça alguma coisa, mas não faça com a sua força. Faça com a força de Cristo Jesus. Pede a Ele que acompanhe nessa caminhada, nessa nova jornada. Porque não adianta a gente falar assim: puxa vida, eu não fiz nada em 2024, eu não fiz nada, eu perdi muito tempo. Todos nós perdemos muito tempo. Irmãos queridos, quando um pregador, quando uma pessoa vem à frente falar, às vezes fala mais com ele mesmo do que com os próprios irmãos. Porque temos inúmeras coisas para serem resolvidas. E se a gente não saber usar o nosso tempo, nós vamos usar o nosso tempo totalmente contra a vontade de Deus. Porque já é da nossa natureza, da minha natureza pecaminosa. Então, sabendo usar o tempo, todos nós vamos ter vida melhores. Deus vai nos abençoar, eu não tenho dúvida disso. A Bíblia, em Eclesiastes 3, mesmo no Eclesiastes 3:11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos queridos, Deus, tudo Ele fez formoso no devido tempo. Deus fez tudo perfeito. Também pôs uma eternidade. E nós queremos reviver o nosso tempo para o nosso bel prazer. Ah, não. O pastor está me ligando.
1h30 de ligação. Assuntos pertinentes ao reino de Deus. Ah, pastor, agora eu estou muito ocupado. Daqui 200 dias você me liga. Não, isso aqui vem do nosso desejo, né? Mas às vezes nós não temos tempo para o irmão, para conversar, ir na casa do irmão, ver como é que está a sua vida, como é que está a minha vida, sermos um com os outros. Não tem tempo, tem que sair cedo. Nós não temos tempo. Romanos, o irmão abre aí, por favor, Romanos 13, de 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14. O irmão pode ler em voz alta. Romanos 13, de 11 a 14. Um de cada vez. Romanos 13. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em putícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui o dia está próximo. A volta de um outro detalhe, né? Jesus não está voltando, viu, irmãos? Jesus voltará. E quando ele estiver voltando, ele chega num piscar de olho. Jesus voltará. E o dia está próximo. Jesus está voltando. Jesus voltará. E aqui está nos ensinando a estarmos precavidos, estarmos esperando, estarmos na fidelidade da tua palavra. A Bíblia relata em muitas passagens que o tempo está próximo e veremos muitos sinais. Alguém está vendo algum sinal que o fim está próximo? Um deles que está muito claro aí para nós é o aumento da iniquidade. Irmãos, Abacuque já falava que a injustiça está engolindo a justiça. E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma situação. A injustiça está engolindo a justiça. Este é um dos pontos fundamentais para nós termos mais zelo com a palavra de Deus. Hoje está escancarada a iniquidade no mundo inteiro. Irmãos, está terrível. Eu não acreditei naquelas pessoas lá na França que se acham como cachorro. Fica na praça latindo com a corrente no pescoço. O que é isso, irmãos? O que é isso? Espero em Deus que nunca venha perto de mim. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, voltando às Escrituras, lá em Eclesiastes, quero que os irmãos acompanhem. Versículo 1: tudo tem um tempo determinado, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós já falamos do tempo de nascer. Alguém escolheu aqui o tempo de nascer? Não, né? E o tempo de morrer, alguém já tem? Tem. A sua irmã já escolheu, 103 anos. Mas, veja bem, irmãos, nós sabemos o dia? Como será? A Bíblia está falando.
explicando do tempo. Depois de ter dito tudo isso, aí Deus escreve através do seu servo Salomão essas palavras, que há tempo de nascer, como já falamos, e há tempo de morrer. Tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Espera aí. Tempo de plantar e há tempo de arrancar. Irmãos, quem de nós já não plantou alguma angústia, alguma coisa errada? Irmãos, Jesus está falando que nós podemos arrancar esse problema da nossa vida. Por isso que ele fala que arrancar. Não é só colher. Nós sabemos o tradicional. Quem planta, colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Não é assim? Então, quantos ventos nós já plantamos na nossa vida? Mágoas. Jesus está nos ensinando que nós temos que arrancar essa situação, né? O que plantamos lá numa mágoa, que às vezes nós nem sabemos, ou sabemos e estamos ignorando. Há tempo de matar e tempo de curar. Eu acho que deve ser matar porco, né? Mas temos guerras, né? Se nós formos para a guerra, nós temos que matar. O policial Glaico está aqui, o presbítero Glaico. E se alguém sacar uma arma dele, que ele vê que o história estava bandido, ele vai ter que fazer o quê? Não é verdade? Há tempo. Nós não vamos sair fora de tempo matando os outros, mas há tempo. Então, esses ensinamentos que Deus deixou a nós, e nós vimos o tempo como é precioso nesses textos que vimos, eles ensinam como remir o nosso tempo. Como nós precisamos, irmãos, com sabedoria, pedir a Deus sobre o nosso tempo. Há tempo de curar e há tempo de derribar. Há tempo de edificar. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de chorar, irmão. Temos chorado pelo nosso pecado. Pelos nossos pecados, nós temos chorado, pedido a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Não fale assim, a minha multidão de pecados. Não fale assim. Fale a Deus exatamente o seu pecado. E eu tenho certeza, irmãos, quando nós declararmos os nossos pecados na íntegra, nós vamos chorar diante do Deus. Se você está com o seu coração não aberto a esse perdão, você não vai chorar. Mas não fala, perdoa a minha multidão de pecados. Não fala assim. E também tem um tempo de rir, tempo de alegria. Irmãos, o tempo de alegria nós temos que aproveitar. Meu pai sempre fala assim para mim: filho, tem tempo, tem dias que é com alegria. Temos que aproveitar esse dia. Há momentos felizes, essa é a palavra que ele usa, lembrei aqui agora. Há momentos felizes, sim, há momentos felizes. Quantos de nós aqui temos tantos momentos, tivemos tantos momentos felizes? Vamos rir, vamos compartilhar momentos felizes da nossa vida. E não são assuntos simples, mas nós deixamos de lado. São coisas simples, como o tempo de chorar, como o tempo de rir, que faz muita diferença na nossa família, no nosso meio, no nosso serviço. Há tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, ó. Há tempo de chorar amargamente, mas há tempo de pular de alegria. São coisas pequenas, mas nós temos que valorizar isso. E também da tristeza que passamos, agradecer a Deus, porque Ele tem lições para nos ensinar. Há tempo de espalhar pedra e há tempo de ajuntar pedras. Eu lembro quando eu era pequeno que eu espalhava pedra lá no monte de pedra lá em casa, tive que ajuntar, né? Há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. Foi no tempo do Covid?
gente às vezes fala assim, né? Eu sei que tem lições aqui mais aprofundadas, que às vezes apenas um versículo aqui se falaria 1 hora. Eu sei disso. Mas eu quero deixar isso aqui na íntegra para os irmãos, que são pequenas coisas simples. Olha só, há tempo de espalhar pedra e tempo de juntar pedras. Talvez está falando da paciência, né? Olha só, irmãos, coisas simples para nós começarmos o nosso ano. Saber remir o nosso tempo. Tempo de buscar, buscar e tempo de perder. Porque nós temos até tempo que nós vamos perder. É fato. Nós vamos perder tempo. Mas também temos que buscar o tempo. Quem aqui de nós podemos buscar quinta-feira que passou? Alguém pode? Mas quinta-feira que vem nós podemos fazer a diferença. Coisa simples, irmãos. Simples que precisamos aprender. E muito mais para o reino de Deus. Há tempo de guardar e tempo de deitar fora. Há tempo de rasgar e há tempo de coser, costurar. Eu pensava que era cozinhar, né? Mas é costurar. Então há tempo de rasgar. Não sei se é rasgar o verbo. Eu já pensei em rasgar o verbo. Depois vai lá dar uma costurada, uma melhorada lá e está tudo em paz. Mas vamos literalmente ver umas coisas simples para mudar a nossa vida, principalmente na obra do Senhor. Vou pular essa, né? O tempo de estar calado e o tempo de falar. Como nós erramos? Irmãos queridos, como nós erramos? Tempo de ficar calado, tempo de escutar e depois o tempo de falar. Eu estou 95% errado nessa daí. Errei mais ainda porque eu deixei 5% para mim. Tempo de amar e tempo de aborrecer. E tempo de guerra, como temos aí hoje, tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, voltando ao que nós tínhamos falado sobre as perguntas, tivemos várias perguntas sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo. O que você usa o seu tempo? Para quê? O seu tempo, o que você usa para servir a Cristo? Qual é o seu tempo para fazer a vontade de Deus? O que você usa o seu tempo para obedecer a Deus? Qual é o tempo da sua disposição para Ele? Irmãos, 2 Coríntios, versículo 6. 2 Coríntios, versículo 6. Capítulo 6, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 6. Começando no 5, um pouquinho para cima, no 18. 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a
que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Este é o tempo propício. Este é o tempo da oportunidade. Deus está nos dando mais uma oportunidade de recomeçar. É hora de recomeçar, de não olhar para trás. Só olhar para Cristo e nada mais. Esse é um cântico. Que Deus possa nos abençoar. E temos aqui presbítero, mas como nós algumas aplicações. A esposa já olhou? Se nós sermos cuidadosos com a forma de viver. Temos que ser cuidadosos com a nossa forma de viver. Buscar e usar a sabedoria. Aproveitar as oportunidades de Deus. Vamos aproveitar, como nós falamos na hora da alegria, porque vai ter um tempo de chorar. Avaliar os planos e garantir que esteja de acordo com a vontade de Deus. Avaliar os planos e ver que está de acordo com a vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Evitar atividades prejudiciais. Quantas atividades prejudiciais ao nosso tempo nós temos isso aí? Viver como se estivéssemos morrendo, como se fosse o último dia da nossa vida. Viver intensamente. Mas no que? Na palavra de Deus. Começar o dia entregando-se o dia ao Senhor. Começarmos o dia falando com Ele. Avaliar os dons e interesse, os nossos interesses, e usá-los para o reino de Deus. Todos nós aqui temos nosso talento, nossos dons. Use para o reino de Deus. Ah, mas eu quero usar meu talento e meus dons aqui na igreja. Não, irmãos. Usa no seu dia. Usa no dia que você estarem com o seu amigo, com o seu irmão, aquele que não conhece a Cristo. E algumas aplicações. Reserve um horário tranquilo todas as manhãs para planejar em espírito de oração. Reserve. Concentre-se no que precisa fazer no dia. Concentre-se. O que você vai fazer no dia? Concentre-se naquilo que você vai fazer. Organize seu dia. Escreva o que precisa fazer numa lista de tarefas. Eu sou muito ruim nisso. Preciso mudar isso aí. Fazer uma lista. Não esqueça de colocar nessa lista o seu momento com Deus. Não esqueça, irmãos. Essa lista tem que ter um começo com Deus, um meio e o fim da sua lista é terminar com Deus. Coloque prioridades nessa sua lista. Use o seu tempo com sabedoria, analisando, para realizar as coisas mais importantes. Temos coisas mais importantes do que a eternidade com Cristo? Somos eternos? Aonde nós queremos passar a eternidade? Irmãos, que Deus possa nos abençoar e trazer à nossa memória o que nos traz esperança, porque somos crentes em Cristo Jesus. E o tempo, temos que saber remir esse tempo. Remir é administrar, é saber, é buscar aquele tempo que perdemos. Não podemos buscar o tempo de ontem do sábado, mas o próximo sábado nós podemos buscar. Nós podemos administrá-lo daqui para frente, a começar em mim, que quebra nossos corações. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Convido os irmãos para de pé, vamos cantar o Salmo 24.